o dia mais importante do calendário cristão. O sepulcro ficou vazio. Ele está vivo para todo o sempre. E todos são bem-vindos a estar aqui neste lugar para celebrarmos Jesus, aquele que foi morto, mas que ressuscitou. E porque Ele está vivo, nós podemos acreditar no amanhã. Então, vamos louvar o Senhor nesta manhã. Não sei se está alguém que precisa de ajuda. Falaram num casal inglês. Precisa de ajuda? Ok. Vamos chegar em pé. Antes de cantarmos a primeira canção, eu gostaria de que nós pudéssemos orar. Vou passear a pastora Sepa para nos dirigir uma oração por um pedido de ajuda urgente. Temos aquela situação daquele menino, o Davi, que nas nossas redes sociais temos partilhado. Está bastante doente, está em coma, uma criança. E temos agora, hoje de manhã, recebi também a pedido de um irmão nosso para orar por pela cunhada chamada Wanda Roque. É uma mulher de 40 anos, tem 2 filhos gêmeos e está com um problema oncológico, com uma recidiva, e está em tratamento naturalmente, mas nós queremos que Deus tenha todo o poder e vamos orar, e o nosso dever, o nosso papel é orar e deixar nas mãos de Deus. Então vamos orar para que Deus possa intervir na vida destas 2 pessoas. Senhor, nesta manhã nós temos a ousadia de entrar diante do trono da Tua graça, porque Tu és um Deus de amor e de misericórdia. E nesta hora, Senhor, nós queremos levar à Tua presença esta mulher, a Wanda, e queremos levar o Davi, Senhor, diante de Ti nesta manhã. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sabendo que Tu tens bilhões de anjos ao Teu serviço e a eles dás ordens, Senhor, e os envias. E nós pedimos, Senhor, que nesta manhã tão especial, em que celebramos a Tua morte e a ressurreição, nós celebramos a vida e nós oramos vida, Senhor, sobre a vida destas pessoas. Pai, no nome de Jesus, como igreja que somos, nós clamamos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Tua misericórdia. E é no nome de Jesus que nós cremos que tudo é possível para Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. 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 Tens o cordeiro. Say
Nós vamos ouvir uma leitura agora. Nossa, Judita. Paz do Senhor, irmãos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazer o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aquele a quem perdoaste os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos,
e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Pois bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que crerais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Amém. Naquela manhã, mal o sol nasceu, fresca e lavada, cheirando a céu, pássaros cantam, um dia novo, anunciando ao mundo de novo, anunciando ao mundo de novo. Há um perfume novo no ar, alguma coisa a celebrar. É a esperança que renasceu, porque a terra tocou o céu, porque a terra tocou o céu. Mulheres que correm, homens também, vão ao sepulcro, não encontram ninguém. Eis que o Mestre ressuscitou, venceu a morte, das trevas voltou. Jesus está vivo, o Salvador, cantemos juntos, Ele é Senhor, Ele é a vida, a ressurreição, a sua morte não foi em vão. Veio do céu, para lá voltou, mas entre nós Ele habitou, fazendo bem, trazendo a paz, a alegria que satisfaz. Ele é a glória eternamente, o seu poder é para sempre e sempre. Naquela manhã, o sol nasceu. Louvemos ao Senhor. E que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Podemos sentar? Nós vamos agora levantar a nossa oferta de amor para a obra de Deus, e enquanto isso eu vou fazer alguns anúncios muito rapidamente. Como os irmãos sabem, vocês podem ofertar também através do MBWay, daquele número de telefone que ele está associado à conta da igreja. Se em qualquer momento não tiverem dinheiro de bolso, podem fazer esse envio. Vamos então fazer alguns anúncios.
este mês de Abril ainda, no próximo domingo, 2 a 8 dias, será o Domingo das Missões. Habitualmente fazemos ao terceiro domingo e vamos ter connosco uma jovem missionária no Extremo Oriente. Ela vai estar connosco para falar um pouco sobre a sua experiência de missões e também para partilhar a Palavra de Deus connosco neste Dia das Missões, que todos os meses nós dedicamos a esse tema, porque é tão importante, e levantamos a oferta ao terceiro domingo, é sempre apenas para as missões, para os projetos missionários que esta Igreja está a apoiar um pouco em Portugal, mas também em todo o mundo. E damos também algumas informações sobre esses projetos missionários. No dia 22 temos uma Assembleia Sinodal, uma Assembleia para as pessoas que têm funções, responsabilidades na Igreja, dia 22, sábado à tarde. E no dia 29, finalmente, nós vamos ter um encontro apenas com homens, porque as senhoras estão a fazer já há não sei quanto tempo os encontros, e agora em maio vão ter mais um, e nós não podemos ficar para trás, temos que fazer também. Então no sábado dia 29, os homens faz favor de agendarem, à tarde nós vamos ter esse encontro. Também queria dizer aos irmãos, já alguns têm pedido, agora perguntaram, a nossa irmã Maria José vai estar lá no fundo, lá embaixo, onde é que ela está? Esta mulher foge para o lado, é difícil de apanhar. A vender os livros, tem lá 2 tipos de livros, um que é este último que saiu e o outro que chama-se A Teologia de Jesus. Tenho muito poucos disponíveis e eu não ganho nada com isto, atenção, isto é da editora, mas é um estudo que foi feito por mim e por um aluno meu que é investigador, e sobre aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. É um estudo, um trabalho feito, é um livro pequeno, mas vale o peso em ouro, garanto-vos. E tem ali as ênfases que Jesus deu na sua palavra, porque hoje há muita gente que prega coisas que Jesus nunca falou. Prega doutrinas, teorias, ideias que Jesus nunca falou. E é bom a gente saber o que é que Jesus disse, para nós nos concentrarmos na sua pessoa, na sua figura e no seu ensino. Porque isso é que é ser cristão. Amém? E agora nós vamos ter a conclusão do nosso período de Quaresma, que é os passos que demos até chegar aqui, ao dia de hoje. Como veem, as velas estão todas apagadas, foram sendo apagadas uma por semana ao longo do período de Quaresma, e hoje é dia de Páscoa, vai acontecer alguma coisa diferente. Vou convidar o casal Serém para vir aqui então e para concluir este processo. Uma abençoada Páscoa a todos os irmãos. É um prazer estarmos aqui nesta manhã. Quando o pastor gentilmente nos convidou para tomarmos parte também nesta pequena celebração, esta também é uma ocasião de família, então nós pensámos em envolver a família toda. Então nós temos os nossos filhos a participar, como sabem, ou alguns de vocês sabem, um deles está em Inglaterra, a outra está nos Estados Unidos, e como temos as nossas mães aqui connosco, então são 4 gerações que estão envolvidas neste momento, não é? Que é uma coisa que não acontece muitas vezes. Então penso que temos o primeiro vídeo com a leitura, se puderem pôr, por favor. Ele é Deus. Ele não podia ficar no sepulcro. Ele está vivo. A verdadeira glória de Deus brilha no mundo. A luz venceu. A luz eterna, a brilhante estrela da manhã, a luz do mundo. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, a Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois dele toda a plenitude de Deus aprove habitar, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. E vós, que outrora fostes alienados e hostis em mente, praticando más ações, ele agora os reconciliou no seu corpo, por meio da sua morte, a fim de apresentar-vos diante dele santos e irrepreensíveis, se de facto permanecerdes na fé estável e firme, não vos desviando da esperança que do Evangelho ouvistes e que foi anunciado a toda a criação debaixo do céu. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou o Senhor. Aleluia! Mas que ideia mais fofa. Não gostaram da ideia? Eu não me lembraria de uma coisa destas. De pôr os meus filhos, se estivessem longe, a fazer, enfim. Muito bonito, graças a Deus. Já foi lido esta manhã o capítulo 20 do Evangelho de São João. Um longo capítulo. Vocês estão a estranhar, não é? Eu acho que há pessoas aqui que nunca me viram de gravata na vida. Pronto, é sempre uma primeira vez. Um longo capítulo sobre a ressurreição, que é aquilo que nós hoje celebramos. Eu tive uma oportunidade que Deus me deu e vai dar hoje à tarde também, ontem na SIC Notícias e hoje à tarde na CNN, de explicar o que é Páscoa. E tive a oportunidade de o fazer, para toda a gente que estava a assistir, explicar o sentido da Páscoa, que as pessoas não conhecem. E tive algumas conversas também lá, nos bastidores, com algumas pessoas da estação, a explicar o que é a Páscoa. Eles não sabem, eles disseram, gostamos muito. Então são oportunidades que Deus está a trazer à minha vida, à minha mão, e eu não quero desperdiçá-las. Porque é importante que as pessoas saibam que o mais importante na vida cristã ou na história cristã não é o Natal, é a Páscoa. O Natal só começou a ser celebrado nas igrejas para aí no século XIX. E havia muitas resistências, muitas igrejas que achavam que não era necessário, não fazia muito sentido, porque o centro da fé cristã é a morte e a ressurreição de Jesus. É isso é que é. E o apóstolo Paulo dizia, se Cristo não tivesse morrido e naturalmente ressuscitado, nós seríamos as mais miseráveis das criaturas. E portanto o sentido da fé cristã, o sentido do cristianismo está todo na morte e na ressurreição de Jesus. Porque assim como Ele venceu a morte, nós venceremos também. Não é? Nós, sexta-feira, falámos aqui um pouco sobre revisitarmos as palavras de Pedro, quando ele disse, Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? E Jesus só poderia ter palavras de vida eterna se acaso tivesse vencido a morte. Coisa que ninguém vence. Ninguém é capaz de vencer. Nenhum ser humano é capaz de vencer. Mas ele venceu.
E porque Ele venceu nele, na sua força, no seu poder, pela fé, nós venceremos também. Então a vida eterna é alguma coisa na presença de Deus, é alguma coisa que está ao nosso alcance, assim nós possamos viver e andar em fé diante de Deus. Esta manhã eu quero falar sobre este tema, de quem é o Cristo ressuscitado. É porque há muita gente a querer se apropriar de Cristo e sobretudo do Cristo ressuscitado. Há pessoas a quererem se apropriar. E nós temos muito poucos casos descritos na Bíblia de alguém que tenha tocado em Jesus. Mesmo a mulher que tinha aquela hemorragia, ela não tocou propriamente em Jesus, ela tocou na orla da veste de Jesus, da túnica de Jesus. E mesmo assim, daí saiu virtude e ela foi curada. E vemos também, uma certa ocasião, as crianças que procuravam Jesus e os discípulos tentavam afastá-las. Não podem o Mestre. E imagino que as crianças tocavam em Jesus, porque as crianças são, algumas de cá sentaram-se ao seu colo, ele pegou numa ou outra. As crianças, pronto, quando são atraídas por alguém, não marcam distâncias. Mas tirando isso, não há assim muitos casos em que Jesus tenha sido tocado por alguém. E depois da ressurreição, ainda menos vemos esses casos acontecerem. Mas João, no seu Evangelho, apresenta-nos uma aparente contradição entre duas situações. Portanto, vamos imaginar uma peça de teatro em 2 atos. Primeiro ato. Madalena está na manhã do domingo, na manhã da ressurreição, sem saber que Cristo havia ressuscitado, está lá chorosa. E quando chega lá e percebe que a pedra está removida e o corpo não está lá, no sepulcro de Jesus, ela pensa que roubaram o corpo do seu mestre. E ela está chorosa ali, no jardim, ali próximo. E a certa altura, Jesus andava por ali, ela pensava que era o homem que tratava ali do jardim, e Jesus vira-se para ela e diz: Maria. E Maria Madalena reconheceu a voz de Jesus, reconheceu a forma como ele a costumava tratar. Ele tratava por Maria, que era o nome dela, naturalmente, mas aquele Maria, vocês sabem quando nós às vezes dizemos o nome de uma pessoa, mas temos a nossa forma de dizer mais familiar. Então ela reconheceu a voz e reconheceu que aquele era Jesus. E de repente ela percebeu que era Raboni, quer dizer mestre. E disse-lhe, mas Jesus respondeu: não me agarres, não me detenhas. Imagine que esta mulher que teve aquele choque positivo, pensando que Jesus estava morto e de repente ele está ali, e ela fica tão feliz que ela quer agarrá-lo. E Jesus, por isso, diz: não me detenhas, não me agarres, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Madalena quis tocar, agarrar Jesus, mas ele não deixou. Porquê? Porque havia alguma coisa mais importante. Era preciso que todos soubessem que ele tinha vencido a morte, e não apenas Maria. Se você é daquelas pessoas que se agarra muito a Jesus, quer Jesus só para si, fica a saber uma coisa: não é isso que Deus espera. Não é isso que Ele espera de si. Ele espera que você partilhe Jesus com os outros. É por isso que nós somos chamados para sermos testemunhas. Não queremos Jesus só para nós, não o queremos agarrar, mas que Ele possa ser partilhado com aqueles que estão sem Deus no mundo e sem esperança. Este é o primeiro ato. Mas mais tarde nós temos um segundo ato, que também foi descrito no texto que foi lido há pouco. E esse segundo ato tem a ver com Tomé incrédulo, Tomé descrente. Era um discípulo, mas ele era incrédulo. E aqui, ao contrário de Maria, Jesus desafia-o a tocar-lhe. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. Eles estavam fechados dentro de uma casa, com as janelas fechadas, as portas fechadas e trancadas, com medo dos judeus, com medo de terem o mesmo fim, também de serem mortos por alguma razão, por causa do poder religioso judaico. Como Jesus tinha sido morto, eles seriam também. Eles estavam com esse medo. Então estavam fechados, trancados, como se fosse uma coisa clandestina, às escondidas. E 8 dias depois eles voltaram a estar reunidos.
E Jesus disse, da primeira vez, eles disseram, sabes uma coisa, Jesus ressuscitou e tal. E eu, não acredito. Se eu não puser o meu dedo do lado, onde ele foi ferido pela lança, e nas mãos onde os cravos furaram as suas mãos e o pregaram no madeiro, eu não vou acreditar. Então 8 dias depois, quando Tomé chega, Jesus está lá, e ele diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega à tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E a resposta de Tomé foi, Senhor meu e Deus meu. E Tomé tocou Jesus. Parece estranho que, no primeiro caso, Jesus não tenha permitido que Maria Madalena o tocasse ou o agarrasse. Não me detenhas. Vai e leva a mensagem. E depois aceitou que Tomé, o incrédulo, o tocasse. Pode parecer estranho, pode parecer injusto até. Então ela estava tão contente, tão alegre, não o podia agarrar, e agora este incrédulo, Jesus permitiu que ele tocasse. O caso é que Maria queria apenas retê-lo, ficar ali a gozar a sua presença. Mas havia algo mais importante a fazer, anunciar a ressurreição aos discípulos. Eu não sei se todos aqui são discípulos e se todos os que são discípulos sabem que Jesus realmente ressuscitou. Amém? Sabem que Jesus realmente está vivo. Não está em carne e osso aqui entre nós, mas está vivo a interceder por nós à direita do Pai nas alturas. Mas no caso de Tomé era necessário que essa incredulidade fosse destruída para que ele se apropriasse dessa nova realidade que é o Cristo ressuscitado. Muitas vezes a religião cristã faz confusão com o Cristo crucificado, com o Cristo torturado. Mas Cristo passou por isso, mas Ele ressuscitou. Aquele que nós seguimos, aquele que é a base da nossa fé, além do Cristo sofredor, no dizer de Isaías, que era de quem os homens desviam o rosto, não víamos nele beleza nem formosura alguma. É verdade, faz parte do processo, mas aquele que nós seguimos é o Cristo ressuscitado. E é por isso que nós oramos em seu nome ao Pai, porque sabemos que Ele tem poder. Amém? Que Deus tem poder em cima nos céus e embaixo na terra, tem todo o poder, e por isso nós queremos, e a nossa fé está no Cristo que morreu por nós, mas que ressuscitou por nós, está à direita do Pai, aleluia, intercedendo por nós. Então era preciso que Tomé agarrasse essa nova realidade, senão para Tomé Jesus seria apenas um homem bom que andou a fazer o bem, a curar pessoas, a ressuscitar mortos, a limpar os leprosos, a fazer toda a espécie a multiplicar os pães para alimentar multidões famintas, a fazer tantas coisas. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que venceu as forças das trevas. Jesus é aquele que foi, depois de ser crucificado, foi ao reino dos mortos e anunciou àqueles que morreram com fé naquele que havia de vir, anunciou a sua vitória. E depois retornou à vida ao terceiro dia. E é esse Cristo ressuscitado que nós amamos e que nós proclamamos e que nós adoramos. É Ele que nós oramos. Amém? É por isso que eu não gosto de ver excessivas representações de Cristo na cruz, pendurado, de Cristo torturado, porque isso é apenas uma parte da história. É apenas uma parte da história. Eu lembro que um dia fizeram nos anos 70, creio eu, fizeram um musical muito famoso na América e muito famoso no mundo sobre a figura de Jesus Cristo. E era um musical muito interessante e muito inspirador. E enfim, terminava no Calvário. E perguntaram um dia a Billy Graham o que é que ele achava daquele musical, porque ele deu muito sucesso. E ele disse: é muito bonito, mas a história não acabou ali. A história não acabou na cruz. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Ainda hoje há quem queira agarrar Jesus, agarrá-lo para si mesmo, com algumas intenções. Alguns, por exemplo, querem atrelá-lo a uma certa ideologia. Jesus foi o primeiro comunista. Quais comunistas? Quais que eram?
Jesus foi um homem bom, sim senhor, fez muitas coisas, mas Jesus não tinha ideologia, ele está acima dessas coisas. Ele está acima dessas coisas. Tem havido muitas ideologias, algumas até inspiradas, enfim, na fé cristã, a doutrina social da Igreja, como se costuma dizer, e por aí fora, que preconizam uma maior solidariedade, fraternidade entre os homens, tudo isso. Mas Jesus está acima de tudo isso. Ele não tem nada a ver com essa história. Não o metam nesse filme. Outros querem considerar Jesus como um filósofo. Ai, foi um grande filósofo. E põem-no a par de outros filósofos. Ele está acima dos filósofos. Chamem-lhe o que quiserem, mas ele está acima disso. Um sábio não é um sábio como os outros. É alguém que está acima disso. Não é um avatar para ficar ao lado de Moisés, de Buda e de outros, como alguns acham, gostam de fazer uma coisa assim, uma coleção, e então jogam nos carrinhos todos, e então vão buscar as figuras todas e acham que estão todas ao mesmo nível. Não, Jesus é o Filho do Deus vivo. É o único que venceu a morte. É o único cujo sepulcro está vazio. Glória ao nome do Senhor. É esse que nós glorificamos. Outros tentam atrelar Jesus a uma determinada tradição religiosa. Acham que Jesus seria católico. Lamento dizer, Jesus não era católico. Outros acham que Jesus seria protestante. Lamento dizer, Jesus não era protestante. Outros acham que Jesus seria evangélico. Lamento dizer, Jesus não era evangélico. E isto vale para qualquer corrente, para qualquer tradição cristã. Alguns dizem, foi o primeiro cristão. Lamento dizer, Jesus não foi cristão. Jesus era o Cristo. Ungido. Nós é que somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Jesus não foi cristão. Ele está acima de todas essas classificações e não encaixa nos estereótipos humanos. E outros ainda tentam sequestrá-lo, agarrá-lo, como Maria Madalena tentou fazer, e ele teve que dizer, não me agarres, não me detenhas. Tentam agarrá-lo, tentam sequestrá-lo só para si, para o seu prazer. O meu Jesus. Não é o teu Jesus, é o nosso Jesus. Amém, irmãos? Não é de ninguém em particular, é nosso. Claro que ele não toma para si, mas deve ter consciência que Jesus não é só dele. Amém? Isto é a mesma coisa que os filhos, um dos filhos, dos muitos filhos, achar que o pai é só dele. Não é? Normalmente quando nasce um filho, há assim aquelas ciumeiras, não é? E depois alguns acham que o pai é só dele, ou a mãe é só dele, e não é dos outros. Não é assim que funciona. Não sejamos infantis espiritualmente. Sejamos crescidos, sejamos maduros. Compreendamos que Jesus não é meu apenas, é nosso. E todos nós somos convidados a tocar o Cristo ressuscitado. Se tu tens algumas dúvidas, o convite de Jesus é: põe aqui a mão no meu lado, que foi ferido por ti. Põe aqui a mão nos meus, pela fé, nas minhas mãos, nas minhas feridas, que eu, por causa de ti. Nós não podemos tocar Jesus para o reter, mas sim apenas para nos apropriarmos da sua virtude, como aquela mulher fez na sua vida. Mas sim para o tocarmos, para agarrarmos a realidade, a nova realidade do Cristo ressuscitado. A mensagem da Igreja é a mensagem do Cristo ressuscitado, de um Cristo de poder. Não o vamos reter apenas para o nosso gozo próprio, nossa alegria, ou egoísmo pessoal, ou do nosso grupo, mas vamos partilhá-lo com o mundo. Eu já uma vez, aqui há uns anos, tive contato com vários grupos cristãos e fiquei a saber que um desses grupos cristãos achava que a Bíblia era só deles. Então era para fazer um movimento à Bíblia, com o apoio de várias correntes cristãs. E eles não achavam, são tão sectários, que achavam que a Bíblia era só deles. A Bíblia não é de ninguém. A Bíblia é de todos nós. A Bíblia é um património da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é um livro sagrado para aqueles que têm fé. Para todos aqueles que creem, é um livro sagrado. É a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, se nós dizemos isto da Bíblia, muito mais dizemos de Jesus. Jesus não se deixa dividir, Jesus não se deixa fechar dentro de uma caixa, nem de um grupo religioso, nem de uma pessoa. Jesus é todos aqueles que o procurarem, porque Ele morreu por todos e ressuscitou por todos. Amém? E por isso o Evangelho é o Evangelho de salvação, de esperança,
para todo aquele que crer. E todo aquele que crer passa por Jesus. Apropria-se de Jesus pela fé. E aí sim, Jesus será de todos. Amém? Nós vamos celebrar a ceia porque não celebramos no domingo passado, costumamos celebrar o primeiro domingo do mês, vamos celebrá-la agora. E a ceia é um ato de partilha simbólica do corpo de Cristo. Até neste símbolo da ceia nós vemos a partilha do corpo. Jesus não é só de um. Todos nós vamos partilhar o pão. Portanto, estamos a partilhar simbolicamente Cristo, o pão e o cálice, o seu corpo, que representa, que foi partido por nós e por cujas pisaduras somos sarados. E o seu sangue, o vinho que representa o seu sangue, que nos purifica de toda a injustiça. E por isso é uma partilha. A ceia do Senhor é uma partilha. E a notícia da ressurreição deve ser espalhada por todos. Não pode ficar só em Maria Madalena. Tem que ser espalhada por todos, para que todos possam dizer: verdadeiramente ressuscitou o Senhor. Por isso, alegremos, celebremos. O nosso caminho é o caminho da alegria, da salvação, da esperança, das bodas do Cordeiro. Um dia deste eu vou falar sobre o símbolo da mesa, na fé cristã, que é tão importante. Aquilo que nos está destinado um dia, na eternidade, é uma coisa chamada as bodas do Cordeiro. Está associado à alegria, está associado à celebração. O Cristo ressuscitado permite-nos celebrar, alegrar. E é por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que a Bíblia fala no gozo da salvação, no prazer, na alegria de saber que Jesus nos salvou, que Jesus morreu por mim portanto, que levou os meus pecados e abriu o caminho para eu ter acesso direto ao Pai, para poder comparecer diante do seu trono, com toda a ousadia, sem receio, sabendo que Deus olha para o sangue de Jesus que me cobre e que Ele recorda o sangue do seu Filho e que eu possa entrar perdoado na presença de Deus, diretamente, sem intermediários, ter acesso a Deus direto. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, por causa do sacrifício de Cristo que está representado na ceia e que está celebrado na Páscoa. É por causa desse caminho vivo, novo e vivo caminho, que nos foi aberto por Jesus, que nós podemos entrar diante do trono de Deus e podemos ser aceitos por Ele e podemos falar com Ele, abrir o nosso coração, colocar-lhe as nossas angústias. No início deste culto nós orámos por duas pessoas, dois pedidos de oração, bastante críticos, e eu peço que os irmãos continuem a orar nos próximos dias também, por aquele menino e por aquela senhora. Nós temos essa capacidade, como filhos e filhas de Deus. Nós podemos entrar diante do seu trono com toda a ousadia e dizer: Senhor, há este peso sobre o meu coração, estende a tua mão, toca nestas vidas, em nome de Jesus. E nós podemos orar em nome de Jesus, porque Ele é aquele que intercede por nós junto do Pai. E tudo isto porquê? Porque aconteceu a Páscoa, porque aconteceu a morte e depois a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu o pior problema, o pior inimigo do ser humano, aquele inimigo que nenhum ser humano consegue vencer. O único inimigo que nenhum ser humano consegue vencer é a morte, e Ele venceu. E por isso Ele é glorioso, Ele é poderoso, mas é também um Deus de amor e de misericórdia. E por isso nós olhamos para Ele, nós ficamos fascinados pelo seu amor e recorremos a Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos chegar em pé. Peço aos diáconos para virem rapidamente à frente, por favor. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Eu gostaria que, antes de orar, naturalmente que a ceia para todos aqueles que têm fé em Deus, que já fizeram um compromisso de vida com Deus, de o seguir como seus discípulos, e estão convidados a vir à mesa da comunhão e tomar estes símbolos, apropriar-se simbolicamente de Jesus. Mas para isso a Bíblia ensina que nós devemos estar em boa consciência. Por isso, enquanto estamos com os nossos olhos fechados, durante alguns momentos de silêncio,
Nós vamos deixar que o Espírito Santo possa trazer à nossa mente e ao nosso coração se há alguma coisa que não está bem em nós, e nós possamos, em espírito, apenas entre nós e Deus, pedir perdão pelas nossas faltas. Faça isso agora, em nome de Jesus, antes de vir à mesa da comunhão. Senhor, nós estamos aqui perante Ti, de mente aberta, de coração disponível, Senhor. E queremos chegarmos à mesa da comunhão e tomar estes símbolos, que sabemos muito bem aquilo que representam, Senhor. E queremos que eles sirvam de bênção e de saúde física e espiritual, como Tu dizes na Tua palavra. Por isso, Senhor, perdoa-nos as nossas faltas, Senhor. Alguma palavra, algum pensamento, alguma atitude, alguma omissão, algum bem que deveríamos ter feito e não fizemos, Senhor, por nossa escolha. Pedimos que nos perdoes, Senhor, que nos ajudes a parecer mais parecidos com Jesus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E agora, quando vamos tomar estes símbolos, que a Tua bênção repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar a celebrar a ceia. Eu peço que os irmãos que estão aqui à esquerda e neste grupo venham por aqui, e os que estão dali e dali venham por aqui, depois por nós regressar rapidamente, porque ainda temos uma participação muito importante do nosso culto.
agora vamos ter uma participação infantil. Eu peço às crianças que se preparem e depois terminamos. Hoje falta muita gente, estão com as famílias, outros viajaram, outros estão à espera do culto terminar para viajar. Então faltam até umas crianças, mas as que estão vão cantar pelas que não estão. De certeza que eu vou ouvi-los a cantar bem alto. Suspense, expectativa. Vocês vão se juntar a nós, está bem? Porque a música, a letra vai aparecer ali. Vamos lá.
Boa Páscoa para todos. É Páscoa, dizem eles. Muito bom. Adorei. É Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é uma boa forma de mudar. Bem, então, para quem gosta de borrego, cabritinho, faz favor de irem almoçar. Seja um dia abençoado, família. Está um dia lindo, cheio de sol. Glorifica a Jesus porque Ele vive para todo o sempre. Amém? Felizes com Jesus foi a melhor coisa que podemos ter na vida, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos viver esta Páscoa todos os dias, porque todos os dias o sol vai nascer. Em nome de Jesus. Não abusem dos doces, cuidado. As amêndoas.